galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Oeste, a guerra do jogo do bicho. Mas só depois da vinheta, vamos lá. Acho que é bom começar falando que esse livro aqui foi escrito pelo Alexandre Fraga, que é um policial federal que teve um certo envolvimento com os casos que são relatados aqui. Porque esse livro conta sobre uma guerra que rolou no submundo carioca nos anos de 1990 e 2000 pelo controle do jogo do bicho. Apesar do livro ser ficcional, ela é baseada na história real do bicheiro Castor de Andrade, que morreu em 1997 e gerou toda a confusão que é relatada aqui nesse livro. Só pra vocês terem uma ideia, essa guerra particular no Rio gerou cerca de 50 mortes no período de 13 anos e parece que eles estão em trégua desde 2010. A gente não sabe até quando essa trégua vai durar. Tem muita gente especulando que por causa de Copa do Mundo, Olimpíada, toda essa parte de crime no Rio de Janeiro tá meio em trégua, esperando acabar pra poder dar uma explosão. Vamos aguardar pra poder ver. Mas parece que essa guerra em particular tá em trégua desde 2010. Então, por enquanto tá tudo calmo ali, mas vamos esperar os próximos passos. Essa guerra aconteceu porque quando o Castor morreu, o filho dele, o Paulinho de Andrade, e o sobrinho Rogério de Andrade queriam tomar o jogo do bicho pra eles. Na verdade, não o jogo do bicho em si, porque o que estava dando muito mais lucro na época eram as máquinas de caça-níquel. Então eles estavam atrás desses pontos. E o Rogério, né, que é o sobrinho do Castor, foi colocado no comando pelo próprio tio. E o Paulinho não concordou com isso. Ele era o herdeiro legítimo do trono do Rio de Janeiro e ele acabou entrando em guerra com o Rogério por causa disso. E tudo isso que eu tô falando são coisas reais que aconteceram no dia a dia do Rio. Eu não vivo lá, eu não tava imerso nessa situação, eu não acompanhei os noticiários da época, inclusive só fiquei sabendo dessa treta toda na hora da pesquisa sobre o livro aqui. Então eu acho que a leitura desse livro, apesar de ter todo um tom ficcional, ela deve ser muito mais prazerosa para alguém que é do Rio de Janeiro e que acompanhou essa história. Eu conversei com o Igor Rodrigues, que é o co-host do Drone Saltitante, o idealizador do Vida Sonora, os dois podcasts bem legais, e ele falou que a história tem um tom muito mais real por causa disso, por causa desse ambiente do Rio de Janeiro. Ele gostou muito mais do livro do que eu gostei, principalmente pelo background dele lá no Rio. E pra finalizar essa parte basicona aqui, né, o título mesmo, Oeste, ele tem duas conotações que podem ser usadas. A primeira, mais óbvia de todas, é do oeste do Rio de Janeiro, que é onde a história inteira se passa, onde a guerra acontece, é tudo ali no oeste do Rio. E a outra conotação de oeste remete ao velho oeste, aquela terra sem leis, em que os bandidos faziam suas próprias leis e se davam bem ali. Muito do livro se passa por causa disso, porque essas pessoas que controlam o jogo do bicho, elas tentam subornar todo mundo, elas entram no meio da polícia, invadem vários locais e conta como eles criam as próprias regras. Essa guerra inteira é por causa de coisas internas deles, não por causa de coisas externas. Lógico que o externo influencia um pouco também, investigações de polícia e tal, mas o principal são os problemas internos. Não tem como negar isso, são eles que geram todos os problemas aqui desse livro. E por causa dessa premissa básica de contar como foi essa guerra do jogo do bicho, o livro já ganha muitos pontos, porque a gente tá acostumado com aqueles livros policiais que são em outro país, que falam sobre atentados terroristas, falam sobre a máfia italiana, faltava uma coisa nacional e o jogo do bicho é ideal pra isso, porque ele tem insumos pra poder fazer uma história bem legal. Por isso o livro já se torna tão interessante. Ele traz esse ponto de vista e atiça a nossa curiosidade, principalmente pra gente que é de fora do Rio de Janeiro, que só ouve por alto o que acontece ali. Usar essa base real é muito legal aqui. E essa base real ajuda a contextualizar o livro assim. A gente se sente realmente dentro do Rio de Janeiro, se sente parte daquelas conspirações, a gente teme pela vida dos personagens, não que a gente queira que eles sobrevivam e tal, mas a gente sabe que eles podem morrer a qualquer instante, porque eles não têm pudores pra matar. A gente vai ver aqui no livro que nenhum personagem tá salvo, nem o chefão poderoso até o capataz mais vagabundo, nenhum deles tá salvo das pessoas que querem controlar o jogo do bicho. Isso é muito legal aqui, porque a qualquer momento pode dar um plot twist gigante, morrer o cara que tava comandando tudo pra poder entrar outro e dominar a situação inteira, pra causar uma nova situação política. É muito legal por causa disso e essas reviravoltas são legais. E até por tudo que eu falei, eu acho que é inevitável não comparar esse livro com O Poderoso Chefão, porque a gente tá falando aqui também de uma família. O conceito de família é muito importante no Poderoso Chefão, né, na obra do Mário Puzo, e aqui também é muito importante, tanto que a gente vê as pessoas que controlam o jogo do bicho, elas se unindo em prol de uma coisa comum, que é o jogo do bicho. Tem relações familiares ali dentro, tio, sobrinho, filho, o pai achando que o filho não merece, o filho achando que o pai tá sendo injusto com ele,
ele. Então é muita coisa de família aqui também e que tem que ser levado em consideração. A diferença básica que faz com que o livro do Mário Puzo seja essencial e essa daqui nem tanto, é porque o Poderoso Chefão tem uma linha narrativa muito clara. A gente acompanha a ascensão e queda do Michael Corleone. É basicamente sobre isso que o livro fala. É como o Michael Corleone entra pra família, como ele domina aquela situação toda e como acaba o reinado dele ali. Nesse livro aqui não acontece isso, gente. Não tem uma linha narrativa muito clara, não tem um fio que conduz a história inteira. O fio é só a guerra que vai levar a história inteira. Porém, a gente não acompanha um único personagem. Cada capítulo é focado em um personagem diferente e isso causa algumas coisas estranhas, como, por exemplo, eu tava lendo aqui e na hora que eu cheguei em 90% do livro, tava apresentando personagem novo, descrevendo personagem novo, situações novas, e eu olhei assim, tipo, não, calma aí, tá na parte de finalizar o negócio, não vamos descrever personagem novo, vamos trabalhar com os que tem aqui, vamos tentar trabalhar isso daqui. E por causa disso, muitos personagens acabam sendo mal explorados, as situações deles. A gente acaba sabendo pouco sobre eles, descobrindo meio que indiretamente como é que foi a participação dele por essa guerra ao controle do jogo do bicho. Muito personagem fica deixado de lado, fala um pouquinho sobre ele aqui, depois não volta a explorar ele depois, ou explora muito o personagem só pra matar ele logo em sequência. E esse é um formato que acontece bastante. Você começa a falar muito de um personagem, você nunca ouviu falar, pode ter certeza que ele vai morrer bem cedo. Porque é bem assim, descrever o personagem, ou ele vai morrer, ou ele vai virar um fodão. Pouquíssimos personagens são descritos que não acontece uma coisa assim com eles. E os que não acontecem isso, acabam virando acessórios só na história. Porque muita gente simplesmente passa e morre e acaba virando personagem esquecível. E alguns que permanecem, eu vou dar um exemplo bem claro aqui pra deixar isso bem óbvio, é por exemplo o personagem Dudinha, que é filho de um dos chefes de alguma das áreas lá do controle do jogo do bicho. Só que esse menino é um gay afeminado, o pai não aceita ele, acha que ele não é digno do tráfico. Só que no meio da história ele some e volta como uma mulher. Ele faz a mudança de sexo e volta como a Dudinha. Então a gente tem toda uma situação aí que seria muito legal de ser explorada e que não serve pra quase nada na história. Ele não atrapalha a trama geral, tá lá como só um pontinho assim. E são vários personagens que acontecem isso. Eles são explorados a um ponto interessante, só que eles não são levados tão a fundo. Por isso que o Oeste, apesar do tema legal, apesar de tudo que ele fala ser muito interessante, ele acabou me deixando confuso, porque os personagens vão e vêm e não tem essa linha narrativa que eu falei que seria muito legal de ter. Só que esse livro também é muito legal pra gente ver que corrupção é uma coisa que tá muito intrincada na nossa sociedade. A gente até sabe que tá muito intrincada, mas na hora que a gente começa a ler o livro aqui, pensa que ele é baseado em fatos reais, a gente vê que pouquíssima gente é incorruptível. Tem alguns policiais aqui e ali que são incorruptíveis, algumas pessoas também da guerra do tráfico que são incorruptíveis, porém a maioria tem o seu preço. E o preço é muito claro aqui. Ou são maletas de dinheiro, ou é a liberdade, ou é a liberdade de alguém. Então essa faceta da corrupção tá muito mostrada aqui e é bom pra gente ver como funciona a sociedade mesmo. E apesar dessa falta de linha narrativa que eu falei, eu acho que esse livro aqui daria um ótimo filme. Um filme muito foda mesmo, porque ele tem tudo que um filme precisa. Ele é quase um roteiro aqui dentro, porque você vê exatamente como as situações poderiam acontecer. Se fizerem uma coisa mais estruturada, dar uma linha certinha, fazer com que a história fique mais redonda, isso aqui dá um baita filme. Tenho certeza absoluta que se quiserem filmar isso aqui, vai ficar muito foda. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários se você já leu Oeste, o que você achou, se você ficou interessado em ler, e se vocês quiserem comprar o livro, tá aqui na descrição também. Eu li ele no Kindle, mas tem edição física, a edição física dele é mó bacana também. Comprando pelos links aqui na descrição, vocês ajudam o canal. Mas o principal é comentar e falar o que vocês acharam do livro ou o que vocês têm interesse em ler, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.